Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa partida de amanhã, né, que vai acontecer entre Palmeiras e os Gambá lá na Arena da Xerox, né? Vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa repercussão aí dessa partida, né? O que tem de melhor do que a mídia está repercutindo dessa partida aí, né? Tem o mercado da bola do Palmeiras, né, que fez aí a contratação de um lateral que vem do CSKA Moscou. Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está falando nessa repercussão e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos colocar agora o Palmeiras. Eu queria colocar o Palmeiras, depois a gente fala. Não, vamos discutir isso aqui, ó. Não vamos discutir do Abel. Vamos discutir do Abel. Coloca os números do Abel aí, para o torcedor palmeirense ter um entendimento também da pressão que existe em cima do Corinthians de enfrentar o seu maior rival, né? Historicamente, tá? Porque hoje o Corinthians não é rival do Palmeiras. Hoje é o Flamengo. Para ganhar títulos é o Flamengo. Não é o Corinthians. A rivalidade é monstruosa. Mas hoje o Corinthians perdeu muito isso. Abel Ferreira versus Timão. Retrospecto do técnico contra o maior rival é positivo. 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas só, 27 gols marcados e 15 sofridos. O Abel, ele é monstruoso nesse confronto. Só que na disputa do título ele perdeu. Veloso. Perdeu o título, né? Perdeu o título esse ano. Mas tem uma vantagem muito positiva com relação. Mas eu acho que o Abel tem que armar alguma coisa nova para enfrentar o Corinthians. Tipo, ele tem uma dificuldade para escalar alguém do lado esquerdo do time, né? Esse lado esquerdo está um problema. O Sousa chegou agora, joga por ali, mas ainda não é titular do time. Então eu acho que o Abel poderia muito bem colocar aqueles 3 zagueiros que ele já colocou. Na verdade, ele trouxe o Felipe Anderson, que foi uma negação, ficou na Lazio, e eu disse aqui, nosso cara vai para a seleção brasileira, esse cara joga muito. Quinhaca, enganou todo mundo, tá jogando, e pode fazer gol amanhã, fazer 10. Não vai jogar, tá machucado. Não pode fazer, não tô nem aí. Agora, um ano, ele não fez 2 gols. Fez 2 gols. Então, só uma vergonha. Voltou a treinar agora, mas não deve ir para o jogo. Então, esse lado esquerdo é um problema e eu acho que ele teria que reforçar esse meio campo, como eu falei, ou então botar aqueles 3 zagueiros que já funcionou muito bem contra o Corinthians também, que ele já armou, acho que foi no jogo da primeira final, não sei, acho que foi a primeira final que ele armou os 3 zagueiros e dificultou muito a vida do Corinthians, dominou o jogo. Para você, Souza, o Abel Ferreira aí, o europeu, o europeuzinho. Os números deles são absurdos, né? Mas longe... É monstruoso mesmo. Os números deles são absurdos, mas assim, longe do time que ele tem hoje na mão, né? Que tem vencido de novo. Os times do Abel, desde o ano passado, que quando ele vem nessa reformulação, né? Agora saiu o Mike, saiu o Zé Rafael já. Boa sorte pro Mike no Santos, menino bom de bola. Bom de bola. Um dos maiores laterais direitos da história, é pentacampeão brasileiro. Você é um monstro, Mike. A qualidade... E você no Corinthians, irmão. A qualidade do Palmeiras é uma, né? O Palmeiras se defende muito bem. Bem. Toma poucos gols, mesmo time jogando mal. fisicamente monstruoso. Mesmo não jogando futebol. Verdade. Que o time que ele tem o time na mão. Ele pediu um time na mão, a Leila deu um time... O melhor time que o Palmeiras fez nos últimos anos, mas não tem... A Leila. Tá. Mas não tem desempenhado o futebol ainda que o torcedor espera, né? Aquele jogo 1-0, aquele jogo truncado, são 3 vitórias dessa mesma forma... Mas os números deles é um absurdo. Em clássico ainda, 8... Absurdo. Perde pouco, faz muito gol e toma pouco gol. Não, absurdo. Então... Os números deles é absurdo. Os números dele no Palmeiras é absurdo. Com o Corinthians também é absurdo também. Se o Corinthians amanhã não marcar forte o meio perde o jogo. Palmeiras perde o jogo. Perde o jogo. Se marcar firme, se entrar igual o Corinthians, ganha o jogo e ganha a classificação. Quesada. Qual os números do Abel? O que você pode falar do homem? Do europeu, Abel. Isso é uma verdade. Agora o que o Veloso falou também é verdade. O Palmeiras tem que se preocupar com o trio Garro, Memphis e Yuri, porque esses caras amanhã vão ter que arrebentar a boca do balão. O Abel, ele se aproveitou muito bem do período de queda do Corinthians. Quando ele chega, o Corinthians já está numa queda, né? O Corinthians já não é mais aquele Corinthians que ficou quase 10 anos. Na verdade, o Corinthians perdeu muita força jogando na Neoquímica Arena. É só lembrar o ano passado, quando estava para cair. Todos os times chegavam na Neoquímica Arena e tomavam conta. Porque aquela história... Não respeitava. Palmeiras também. Aquela história... Perdeu a força também. Perdeu a força lá. Aquela história... Agora a conversa é que o árbitro é o gramado. O gramado, não, cara. não, né? Isso é coisa de conversa mole, né, irmão?
Até outro dia era tudo maravilhoso. Como eles conseguem. Mas aí cada um acredita em quem quiser. Aquela ideia caiu em Itaquera já era, os números não mostram muito isso. Em momentos cruciais, o Corinthians tem sofrido muitas derrotas. Agora, os números do Abel Ferreira são incontestáveis, né? Esse cara realmente é um monstro na história do Palmeiras. E ele aproveita não só a queda do Corinthians, do Santos e do São Paulo, para ser aí, comandando o Palmeiras, o grande senhor do futebol de São Paulo. É assim, ó. É equilibrado Palmeiras e Corinthians. 21 jogos, 8 vitórias do Corinthians, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. 21 gols do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. É equilibradíssimo, só que tem uma coisa. Lá no Allianz Parque, que é o segundo jogo que vai ser na outra quarta-feira, o Corinthians ganhou o título. E que isso vale muito na hora que o treinador conversa. A gente sabe disso, né? Na hora que o treinador, meu irmão, é o seguinte, a gente foi lá, ganhamos o jogo, a gente veio aqui, a gente precisa... E o Palmeiras também precisa, até porque no Mundial não conseguiu fazer aquilo que se foi programado. Lembra que muitas vezes a gente falou, nossa, o Abel tá programando o Brasileiro e o Mundial. Pô, chegou no Mundial, o que ele fez com o time? Mexeu muito no time lá. Pô, ele arregaçou com o time do Palmeiras. Pronto lá. Ele arregaçou com o time do Palmeiras. Se ele leva o time pronto do Palmeiras, não era o Fluminense, não era o Flamengo, e muito menos o Chelsea, meu irmão. Era o Palmeiras. Graças a Deus que ele fez aquilo que ele fez. E ele não é cobrado por isso pela grandeza dele. Porque se ele vai com o time titular, se ele vai com o time pronto, se ele faz aquilo que tinha que ser feito, o Palmeiras, meu irmão, poderia até disputar o título, no meu ponto de vista. Agora, o que ele fez foi um erro gravíssimo. Se ele fizer amanhã o que ele vem fazendo, ele não ganha o jogo do Corinthians. Não ganha. Mas não ganha mesmo, Souza. O Corinthians perdeu o jogo aqui no Campeonato Brasileiro porque perdeu o meio-campo. Né? E ele reforçou o meio-campo, ele viu o jogo pelo Campeonato Paulista, que ele perdeu o meio-campo, o time do Corinthians, e aí ele reforçou. Cabe o Corinthians amanhã reforçar o seu meio-campo, lutar, brigar, ser o Corinthians que o seu torcedor está acostumado a jogar dentro de casa. Fazer o que fez, fazer o que fez com o segundo tempo com o Botafogo, sabe? Ter o entendimento que precisa correr mais, que é um time que precisa ter a defesa, o meio-campo e o ataque de uma maneira legal. O Abel só tem um número ruim. Qual seria? Depois do Mercê eu conto. Que é Então, nós estamos nas Copa do Brasil, depois vem a Libertadores, e o número ruim do Abel é quando o jogo vai para decisão por pênaltis. Ele participou de 9 decisões por pênalti, só levou uma. Por que você acha o jogo isso? Da Libertadores contra o Galo. Porque está muito concentrado para ganhar um jogo e às vezes vai para os pênaltis. Para ganhar o título, O time do Palmeiras é um destaque. Pode ser que mentalmente é isso, mas cara. Mas é um time mentalmente muito forte durante o jogo. Isso, mas aí, quando vai pro pênalti... Aí mentalmente talvez não tenha. Aí fraquece. É só treinar mais, pá. É só treinar mais, se irmão. for pros pênaltis contra o Corinthians, já era. Mas esquece com o Hugo, esquece. O Parmeira, que é brãozinho de jacaré, bracinho de jacaré. E vai correr a Rodoanel de novo, hein? Não vai não. Será que não? Não, vai não. O que você acha? Não, aquela não. Ô, Roberto, explicar uma coisa pra você. É que eu não posso baixar aqui, porque o meu joelho... Ó, a hora que você sair na cara do gol, tanto amanhã, como também lá no Allianz Parque, ele fica igual o goleiro de handebol. Ele fica de joelho. Meu irmão, é só... Pum! É só aqui, ó. Ó. Sacou? Gol. Se ele inverter, pô, você vai fazer 2 gols. Vai fazer gol amanhã e na outra quarta. Ah, não. O que, quer apostar? Eu já apostei 8 pizzas com você, mas se eu perder, eu pago. Se eu ganhar, eu também pago. Porque eu nunca vi um cara tão pão duro igual você. Não é possível isso aí. Assim? Você deve ir no mar, você deve com o Boa, gostei dessa aposta, hein? Nossa, pelo amor de Deus, Claro, pelo gostei amor de dessa, Deus. boa. Vamos lá, então. E não para por aí, vamos dar uma olhadinha aí também no que o pessoal do Sport Center falou sobre esse jogo do Palmeiras. O cara do Palmeiras também mais ou menos nesse ritmo, não é, Vinícius? Procurando ainda substituto do Richard e também lateral direito com a saída do Mike, mas nisso tudo ainda tem um derby a ser jogado, hein, Vinícius? Só isso. Só isso, tem um derby nessa quarta-feira, Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo na Neoquímica Arena, e o Palmeiras, nesse momento, fechando a preparação para esse jogo. Palmeiras que vai levar uma dúvida no ataque. Para essa partida, segue sem o Murilo e sem o Felipe Anderson, que teve uma inflamação no quadril, está fora do jogo, então a dúvida é exatamente quem será o substituto do Felipe Anderson. Na última partida foi o Luigi, fez a função pelo lado
esquerdo do ataque do Palmeiras também pode jogar o Ramon Sousa nessa função. Então, Luigi ou Ramon Sousa para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil. Palmeiras que não vence na Neoquímica Arena desde 2022. Há 3 anos. São 4 jogos nesse período, 3 empates e uma derrota. O Palmeiras que tem um excelente retrospecto em casa nessa temporada. São 19 jogos, só perdeu uma vez, 15 vitórias. Então vai tentar manter esse bom momento como visitante na partida contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Enquanto isso, você destacou aí, a diretoria segue de olho em reforços e está negociando um substituto para o Mike, que ontem se despediu aqui da Academia do Futebol, hoje já se apresenta ao Santos. O Mike falou sobre essa despedida do Palmeiras depois de 9 temporadas, muitos títulos. Ele vai ficar com saudades e também, claro, vai deixar saudades no torcedor palmeirense. Vamos acompanhar então o que falou o Mike em entrevista exclusiva aos canais ESPN. Foi tudo muito rápido. Esses últimos 3 dias aí foi bem complicado. Despedida é sempre complicado, né? Fiquei 9 anos no Palmeiras. É um clube que eu tenho um carinho enorme, minha família também. Meus filhos todos nasceram aqui, né? Viveram o Palmeiras, então mudança sempre é difícil. Então feliz por ter conquistado tudo, feliz por ter dado meu máximo. Então estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né, do jogador ficar tanto tempo em um clube assim. Eu agradeço a Deus por ter esse tempo todo no Palmeiras, por ter feito essa história linda no Palmeiras, né. É muita gratidão e um prazer enorme de ter participado, né, desse grupo tão vitorioso. Bom, o substituto do Mike já está a caminho. A imprensa russa divulgou que o Palmeiras está negociando a contratação do lateral Kelvin, do CSKA de Moscou, e a nossa equipe confirmou essa informação. Então o lateral deve chegar para esse restante de temporada. O Kelvin, que foi revelado no Atlético Paranaense, vendido ao futebol russo em 2023, está retornando ao Brasil. E o Palmeiras segue no mercado também analisando a possibilidade de um substituto para o Richard Rios. Já sondou a situação do Marcel Ruiz, do Toluca do México, Nelson de Ossa, também do Monterrey do México. Por enquanto ainda não definiu esse nome, por enquanto ainda não fez nenhuma proposta, mas o Palmeiras está analisando todas as possibilidades e tem até o início de setembro para contratar um substituto para o Richard Rios. Então, muita calma para analisar os nomes. Nesse momento, foco total na Copa do Brasil, no maior rival. E também deu o que falar aí no debate do Jogo Aberto, onde a maioria aí estava do lado do palmeirense Edu, falando que o Palmeiras vai passar o carro dentro dos Gambá, lá dentro da máquina de tirar xerox, né? Porque o estádio dos caras parece mais uma máquina de tirar xerox. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. E olha só, não é legal essa informação, mas o melhor visitante em Itaquera, na Arena do Timão, é o Palmeiras com 6 vitórias. Ô, Renata, Pela festa que a gente faz depois, já isso. Aqui, Não, ó. por outro lado, faz mais de 2 anos que o Palmeiras não ganha lá. Então, e a verdade, assim, Vai ganhar nua amanhã. e crua, é que lá no Allianz quem faz a festa é o Coringão, né? Já foi no Paulistão assim, foi a primeira vez. A primeira? E isso pode se repetir. Quer Isso você pode já? se repetir. Quer uma Agora, fralda em que casa você Dá a faz fralda tudo. pro Sgarbi, dá pra ele aí. Não, tá precisando. Já tira daí. Com essa fralda aí, com essa Prepara pra fralda. mais, vai ter Agora que tem usar um isso aí, cara. detalhe, que Essa eu vou roda perguntar tá aqui muito pro boa. Everton Guimarães, que está pleno no nosso pra telão. Ernesto. Everton, pra você, o jogo de amanhã especificamente, não tô falando do confronto ida e volta, tem mais cara de revanche pelo Paulistão ou o Corinthians vai continuar dando as cartas nesse duelo este ano, hein? Então, Renata, é que o Corinthians é curioso, né? Porque em alguns jogos o Corinthians, não vou dizer que joga muito bem, mas é um pouco mais ajustado. Em outros, o futebol desaparece. O trabalho do Dorival tem sido assim. Mas eu acho que está com cheiro, com cara de revanche, Renata. Com cheiro e com cara de revanche. Acho que nesse reencontro, eu sinceramente acho que o Palmeiras não vai aceitar ficar pelo caminho mais uma vez.
E assim, se olharmos para um elenco de um lado e para um elenco do outro, para o trabalho que não é muito vistoso atualmente, né? Tem lá suas ressalvas com o trabalho do Abel, menos minha, porque eu sou apaixonado pelo Abel, mas longe do que poderia. Agora, tem que contabilizar as perdas importantes de jogadores do Palmeiras, mas ainda assim é o elenco mais caro hoje do Brasil ao lado do Flamengo, né? E acho que nessa revanche aí, acho que o Palmeiras, com mais elenco e com mais recursos, eu acho que pode, esse papel da revanche pode funcionar pró-Palmeiras, embora eu reconheça a dificuldade que é enfrentar o Corinthians numa situação de Copa do Brasil. Mas acho que a revanche vai pesar, acho que o Palmeiras tem uma ligeira vantagem em cima do Corinthians, Renata. Zé, você já me deu aqui um material suficiente para perguntar para o Chico Garcia. Se por um acaso o Timão não ganhar esse confronto, for eliminado da Copa do Brasil, o Dorival corre riscos de perder o cargo? Acho que ele já vinha correndo risco pelo trabalho instável antes da parada. Depois da parada, essa instabilidade continuou. E aí cai no colo dele, né, na frente dele, simplesmente um derby. Eu acho que esse jogo, esse confronto, ele é um fio de navalha. Ou ele é 8 ou 80. Assim os dois técnicos, né? Não, os dois técnicos. Não. Os dois técnicos. Tem uma estabilidade que o Dorival no Corinthians não tem. Aliás, o Corinthians não tem. Ao passo que, se o Dorival elimina o Palmeiras, eu também penso que ele ganha uma moral absurda. E aí ganha uma tranquilidade e um prazo para ele seguir o trabalho. Ao passo que eliminado, aí você coloca na conta de um time que ainda não se encaixou, de dificuldades até do clube, o Mano corre risco do Dorival também, que ainda não brigou com o time e tudo mais, e cair pro arquirrival, a gente sabe o impacto que isso representa. Então, eu não vejo um meio termo nesse confronto. O Mano nem tá na Copa do Brasil. Ou o Dorival embala, ou ele pode sim ficar pelo caminho. Quer dizer que o futebol, as decisões são totalmente emocionais. Ué, mas você tem alguma dúvida? Não, você tem alguma dúvida, a gente propõe totalmente aqui... não, mas muitas vezes. Sim, a gente propõe trabalho, esperança, mas eu não digo que eu concordo. Não digo que eu concordo. Eu entendi o que é uma análise do contexto. Mas se a gente for pensar sempre assim, caiu, perdeu, tá fora. Não é sempre assim. O Abel não vai cair. O Zubeldia, a gente nem previu, ele caiu. Entendeu? Então, o Abel, se for eliminado, não cai. Eu acho que o Dorival tem que continuar, independente desse jogo. Tem muito mais coisa pra fazer. É um mata-mata. Alguém vai perder, eu sempre digo isso. E vai ser o Palmeiras dessa vez de novo. Que no futebol perdeu, tá fora, e não tem estabilidade pra ninguém trabalhar. Mas isso só serve pro Corinthians, doutor. Mas posso falar uma coisa, Capelanes? A gente pode observar um outro cenário. O Dorival, pode perder o cargo caso o Corinthians não se classifique. O Palmeiras vai manter o Abel Ferreira, mas imagina moralmente o Palmeiras eliminado pelo Corinthians de uma Copa do Brasil. Imagine duas goleadas do Corinthians. Não seria goleada em nada, eliminar, não agregar. Isso pro trabalho do Palmeiras na sequência não é só sair da Copa do Brasil, seria sair da Copa do Brasil pro principal rival. Eu queria saber qual é morar no mundo do doutor, cara. No país do doutor, porque é doutor no país das maravilhas. Porque se é eliminado, aí tem que ficar, continuidade, ali da fantasia. Então a gente não tem que analisar aqui, doutor, o atual momento dos clubes. Vem cá, o Zubeldia, ele não conseguiu dar certo e saiu. O Dorival faz um trabalho pior que o do Ramon. Ou alguém discorda aqui? Vocês que pediram a cabeça do Ramon aqui, eu discordo. O Dorival faz o... Eu não pedi. Eu discordo. O trabalho do Dorival é muito pior que o do Ramon Dias. É muito difícil. Para deixar bem claro aqui, mas só para responder a Renata aqui. Só para responder. Se o Palmeiras for eliminado, o que eu acho que não vai acontecer, porque o doutor, deixando bem claro, viu, doutor, respeito a opinião de todos, mas, não tem prognóstico, não dá pra analisar, mas dá pra analisar e tem favorito sim. O Corinthians tem a entrega seletiva. Eles correm quando eles querem, eles já mostraram isso. Eles andam contra um, andam contra o outro, se matam contra outro. Quanto o Palmeiras vão se matar? E no jogo de volta vão correr? Então, pra mim, o Palmeiras, por mais que não jogue aquele futebol primoroso, maravilhoso, esteticamente lindo, o Palmeiras, pra mim, é favorito diante do Corinthians. Foi assim que o Palmeiras é melhor que o Corinthians. E o Palmeiras fora de casa joga melhor que o Corinthians. E o Palmeiras tem jogadores melhores que o do Corinthians. Aí falaram que estavam se preparando pro Mundial. O Palmeiras é favorito. Aí no Mundial voltaram pra casa. Você fala de Mundial porque não tem argumento, irmão. O Palmeiras é favorito, sim, e acabou. Reconheça. Por isso que o Cruzeiro ganhou do Ceará. Por isso. Não, mas vamos analisar a competição de mata-mata.
exceção, né, Marcos? É um ciclo. Não era uma coisa esperada que o Ceará ganhasse do Cruzeiro, que ganhou de todo Mas mundo. o doutor, é um ciclo assim na cabeça do Capelani. Cara, é inacreditável. Por quê? Primeiro, O que ele falou? Não, do Ramon Dias. O Ramon Dias foi campeão paulista com o Corinthians. Existe uma tirou do diferença rebaixamento, que parecia ser bem provável. Só que antes de tirar do rebaixamento, antes daquilo tudo, vivia um momento turbulento também ali. Porque tava em 3 Copas, aí chegou na semifinal, não conseguia Mas você ouviu o que eu falei aqui? Eu falei que o trabalho do Dorival é pior que o do Ramon. Você concorda ou discorda? Só que faz não, só responde. Você concorda ou discorda? Só que não, eu Só me discordo. responde aqui. Pra mim a análise não é justa. A análise não é justa. Eu tô sendo injusto. Há quanto tempo o Dorival tá no Corinthians? Há quanto tempo o que Dorival tem tá a no ver, Corinthians? irmão? Faz um recorte do tempo O que Dorival Ramon tá mais no de 20 Corinthians. jogos no Corinthians e o time do Corinthians é um catado, cara. Cara, só que jogos. O Corinthians num momento turbulento fora de campo. O Corinthians com um presidente que na entrevista ontem tem uma vergonha que falou. Outro que parece que tá perdidinho lá. Mais um, né? Pelo amor de Deus. O Osmar, tá perdidinho. Por que você tomou de café da manhã? Você tá bem? Tá bem? O presidente? Peraí, então, reformulando. Ah, nossa, reformulando. super. Um pensamento de que SAF nunca vai ter no Corinthians, que nosso Nunca. Corinthians... Para, Ronaldo, para. Pensamento pequeno, Time irmão. grande nunca. Ah, tá bom. O Cruzeiro é pequeno. Eu tô falando do Corinthians. Não, Mas só uma coisinha, se um campeonato paulista conquistado pelo Corinthians não segurou um treinador, por que uma eliminação de Copa do Brasil seguraria o treinador? Nós estamos analisando o cenário. Por que Abel não cai aí? Porque não tem alternativa, Renata. Ué? Não tem alternativa. Vai tirar pra pôr quem? Vai pagar quanto de multa? Vai contratar o treinador por quanto Mantém o que de tá ruim dinheiro? então, doutor? Não é o que Mantém, tá ruim, continua com o que tá ruim, é isso? Você não pouco confia tempo, no Dorival? Eu confio com o treinador. Eu tenho que dar Mas é esperança diferente. e Doutor, são duas confiança pro análises. cara. Eu também espero que ele melhore o time, mas o contexto é, se ele cair, não vai segurar. a Agora, gente sabe como funciona. já vi 1000 vezes Palmeiras e Corinthians. Não tem favorito. Não tem Não tem favorito. O Palmeiras é melhor. Concordo. O técnico do Palmeiras, nesse momento, é melhor. Mas o jogo do que é na do arena. Corinthians. E favorito é quem joga na arena. E quem joga lá é o Corinthians, velho. Pra você saber, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Tem um jogo de volta que será no Allianz Parque. Se você for analisar. Não, aí é outra história. Aí é outra história. Vocês Entendeu? falaram Agora, também que o Corinthians ia ser tem um goleado jogo- contra o Botafogo lá. Ele foi lá e mesmo com o time arrebentado, aumenta o ele remédio jogou e dele, empatou cara. o jogo lá. Ô, Roberto, aumenta o remédio dele. Não tá dando pra Não, vocês estão aqui de novo metendo a porrada no Corinthians, velho. Porque se o Abel tomar de 4 do Corinthians, o Abel também cai. É que O Abel cai também. É que você quer que a gente Se tomar 4 do Corinthians, o Abel cai. Você tá sonhando o Palmeiras perder de 4-0 É, É que você quer que a gente chegue aqui A tendência, Você gente, quer que a é que gente sejam chegue jogos aqui? bem disputados, amarrados, não é uma facilidade. Apesar que a gente sabe que o Palmeiras hoje, em termos de qualidade técnica, na teoria ele é melhor que a maioria dos clubes Não, do mas não Brasil. tem jogado bem. O coletivo do Palmeiras não Corinthians tem que jogado tem, bem. né? Não tem Verdade. jogado bem. Corinthians que tem jogado Mas bem. eficiente. Mas tem Entendeu? conseguido Corinthians bons tem- resultados. Sim, mas não tá jogando do jeito que o Abel quer. Isso tá incomodando. não tá o Abel, a jogando gente vê bem. nas Mas tá coletivas. mudando o time também, Isso né? tudo bem. O Corinthians muda a cada 5 segundos. Agora, o que acontece é o seguinte: o Abel é melhor que o técnico do Corinthians, Dorival, indiscutível. O elenco do Palmeiras é melhor, indiscutível. Mas não dá pra cravar absolutamente nada Claro do que que vai acontecer dá, nesse jogo. claro que dá. Claro que dá. Vocês estão com medo de falar. mas a carreira- O Palmeiras é favorito e vai a carreira do avançar, tá Dorival, claro isso. A carreira do Dorival é bonita também. Vocês estão esquecendo da carreira dele é bonita do Dorival. O campeonato que ele venceu, os times que ele trabalhou. O Abel só vai pro Mundial e volta, sem nada. No São Pro Paulo, Mundial uma e volta vez, a sem nada. diretoria não Pô, disse, ó, independentemente do resultado de São Paulo e Santos, o Subeldria vai estar no ônibus, não falaram isso? naquele Não é? jogo. Alguém no Corinthians já garantiu o Dorival pra tudo e pra todos? Alguém quem? O Osmar Stabile. mas ele tá O preocupado Ronaldo não com outras falou agora coisas. que tá reformulando? o Zubeldia tá no ônibus pra preocupado com outras Argentina coisas. agora. O Osmar Stabile está preocupado com a caixa d'água. Tá pagando conta, tá pagando incêndio, tá falando da caixa Tapar o furo d'água. ali, tapar o furo Só aqui, que é muito, tapar o Ulisses, furo acolá. é muito tá incoerente preocupado. aqui vocês que prezam tanto, meus amiguinhos aqui que prezam tanto, nossa, mas o Vamos futebol lá, tem que ter mais comentando o comentário responsabilidade. dos outros, vamos Não, lá. o futebol tem que ter mais responsabilidade. Aí o Corinthians já tá pagando multa pra Mano Menezes, por exemplo. Mas eu não tô dizendo Paga que eu multa pra Ramon concordo, Dias, vai mandar Sgarbi. embora o Você Dorival com duvida menos que de isso 6 meses de aconteça? trabalho. Incoerente é duvida que você. aconteça? Incoerente é você. Por quê? Você é incoerente porque você falou que o Corinthians tinha que contratar mesmo para evitar rebaixamento da temporada passada. E aumentou significativamente a sua dívida da temporada passada para A essa. dívida teria sido- Você Não. aplaudiu ano Se passado. cai pra Série B, Você fica aplaudiu muito ano mais pesado. passado. Ah, então vamos É isso, continuar você gastando, caiu né? ano passado, o Continue seu time não gastando. fez nada. Parabéns. O seu time Parabéns. caiu. Continue O seu time gastando, não- então. O seu time não fez nada. Continue Continue gastando. gastando. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que amanhã vai enfrentar o time dos Gambá lá na Xerox Arena, né? Lá na Impressora Arena, né? Vamos ver aí como é que o time do Palmeiras vai se comportar nessa partida, né? Acredito é o jogo da ida, jogo válido, lembrando que essa partida é válida pelo primeiro jogo
das oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Já tem logo esse derby aí contra os caras dentro da impressora deles lá, do governo, né? Então vamos ver como que vai se comportar aí o time do Palmeiras nessa partida. Lembrando que é torcida única, né? Infelizmente não pode ter torcida do Palmeiras, do Verdão dentro da casa dos caras lá, né? Então, né, vamos ver como que o time do Palmeiras vai se comportar nessa partida. Na minha opinião, o Palmeiras sim tem que se preocupar com os 12 jogadores, né, que vai enfrentar, né, mas é só 11 contra 11. Não, a gente sabe que tem aquele de amarelo, às vezes ele tá de preto ali, né, para interferir às vezes no resultado, né? Então o Palmeiras tem que estar ligado nisso aí. Só que o Palmeiras tem que focar mesmo no jogo, focar mesmo no resultado, focar mesmo na partida. Tem também a informação aí que o Palmeiras encaminha a contratação do lateral, né, do CSKA. Não vou me arriscar aqui falar o nome do jogador, né? O Palmeiras tem negociação avançada pela contratação do lateral, né, do CSKA Moscou, né? Então vamos ver aí o jogador de 24 anos que acertou a proposta do Verdão, chega ao clube paulista por 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação atual, mais os bônus, né? Então o Palmeiras está aí no mercado da bola, lembrando que o mercado da bola fecha dia 2, então o Palmeiras tem sim aí em processo de contratações aí já no finalzinho, né? Lembrando também que o Mike está de saída aí para o time que vai lá jogar com o Neymar. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito dessa partida contra os caras lá na impressora amanhã? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!